estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde e prontos para mais uma aula. Estamos trabalhando com datas comemorativas muito importantes para o calendário brasileiro, para o nosso povo. Durante essa semana iremos trabalhar com datas que devem ser lembradas, como iniciamos falando sobre o Dia do Índio, na segunda-feira. Também falaremos essa semana sobre Tiradentes e sobre o descobrimento do Brasil. Então, durante essa semana, vocês irão realizar atividades de pesquisas, responder questionários, realizar alguns trabalhinhos, certo? Para que possamos relembrar, sobre essas datas que são muito importantes e também comemorar, tá bom? Na aula de segunda-feira, nós falamos sobre o Dia do Índio, sobre o povo indígena, a cultura, E eu solicitei que vocês realizassem uma pesquisa, onde nessa pesquisa vocês deveriam responder algumas questões, Então, vamos lá falar sobre essa pesquisa e sobre o que deveria ter nela. A primeira questão que vocês deveriam responder era: em que data comemoramos o Dia do Índio? Mas não era para responder em forma de questionário, como eu expliquei. Vocês deveriam pesquisar, e depois realizar uma produção textual contendo tudo o que vocês descobriram, tudo que foi solicitado. A primeira solicitação era descobrir que dia comemora-se o Dia do Índio, que é o dia 19 de abril, foi no dia de ontem, na segunda-feira, E também falar por quê, Por que o Dia do Índio é comemorado? Porque essa data deve ser comemorada, porque eles devem ser homenageados. Então, eu vou ler aqui um trechinho, certo? Respondendo por que esse dia é comemorado. A comemoração do Dia do Índio faz homenagem a uma ampla diversidade de povos que tiveram papel fundamental na formação cultural e étnica da população brasileira. A celebração do Dia do Índio tem como propósito também a preservação da memória e a reflexão crítica nas universidades, escolas e demais instituições semelhantes sobre o passado da relação de dominação e conquista das civilizações europeias no continente americano. Então, como fala aqui, como vocês devem ter encontrado ao pesquisar, essa data deve ser comemorada porque o povo indígena, esses povos, que são vários povos, contribuíram muito para a construção da nossa cultura brasileira. Eles trouxeram influências para nós, eles transmitiram conhecimento e várias coisas que nós utilizamos hoje em dia, que nós comemos, são de origem indígena. Foram eles que influenciaram vários brinquedos, instrumentos, alimentos, vieram desse povo. E hoje também faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. Outra questão era onde vivem os índios, a maioria dos índios. Hoje em dia, muitos índios já vivem nas cidades, em civilização, trabalham, estudam, fazem de tudo. Mas muitos índios ainda vivem em aldeias, nas matas, e as suas casas são chamadas de ocas. A maioria são feitas de palha, de madeira, dependendo dos índios. E eles vivem, a maioria, em aldeias. É um conjunto de várias ocas e a maioria no formato circular. Aquelas ocas formam um círculo no meio da mata, no espaço onde constroem as aldeias. O chefe da tribo. O chefe da tribo é aquele que passa o conhecimento, que toma as decisões, e é o cacique. O cacique, ele é esse chefe da tribo, o xamã, se chama também xamã ou cacique, que é aquela pessoa que comanda, que ouve as opiniões ali dos seus aliados, mas é ele que emite a mensagem final. É ele que passa as informações, que comanda aquela tribo. Na pesquisa, vocês deveriam também citar
instrumentos e alimentos indígenas. Como eu falei para vocês, vários instrumentos e vários alimentos que temos hoje em dia são de origem indígena. Os instrumentos são arco e flecha. Os índios que criaram, eles utilizavam para caçar, para pescar e também para brincar. As crianças tinham também seu arco e flecha para poder brincar. Eles brincavam nos rios, eles brincavam atirando as flechas em alvos. E para eles também é uma forma de brincadeira, mas de aprender a utilizar aquele instrumento para poder consumir seu alimento no futuro, adquirir o seu alimento, né? E assim, eles brincando de arco e flecha, eles aprenderiam a caçar, a pescar e também se defender no momento em que precisasse, certo? Utilizar como arma de defesa. Existem também instrumentos musicais que são de origem indígena, como o tambor, o apito, a flauta, chocalho. São instrumentos que foram criados por ele. Não eram como hoje em dia, não é como podemos comprar nas lojas, mas eram feitos de materiais da natureza, materiais como madeira, pedras, areia, palha, penas. Então, existiam também os brinquedos, como a peteca, aquele brinquedo que nós utilizamos para brincar hoje também, é de origem indígena, eles faziam com penas de animais. Também bolinhas de gude, eles brincavam disso, as crianças indígenas brincavam de bolinhas de gude, de peão. Então, são instrumentos que eles criaram e que a nossa cultura, hoje em dia, também utiliza. Eles vieram como uma herança dos índios para nós. Os alimentos que são consumidos pelos índios, vocês encontraram? O alimento mais consumido é a mandioca, né? Que eles utilizavam de diversas formas, como farinha, né? Para fazer beiju, para fazer tapioca, fazer pirão. E hoje em dia também comemos muito, né? Nós consumimos essa mandioca de diversas formas. Eles utilizavam também milho para comer, pescavam, né? Utilizavam os peixes, mariscos, caçavam também, consumiam carne, ainda consomem. Então, tudo que eles consomem, todo o alimento que eles consomem, são pescados por eles, caçados por eles e plantados por eles. Eles não compram, os índios que moram ainda nas matas, nas aldeias, eles não compram o alimento assim como nós fazemos nos supermercados, nas feiras. Eles cultivam o que vão comer, eles caçam o que vão comer. Então, para eles tem um valor ainda maior, porque para comer eles precisam caçar, precisam plantar, sujar as mãos, né? Dar o seu suor para poder ter o que comer. E por último, a última questão que vocês deveriam citar, né? O último tema que deveria ter nessa produção textual era falando sobre os índios que habitavam Itaberaba, as terras que hoje estão localizadas em Itaberaba. Quem eram esses índios? Como eles eram? Né? Esse tema vocês já conhecem porque já trabalhamos quando falamos sobre o aniversário de Itaberaba. Então vocês já tinham conhecimento, né? Que são os índios maracás. Os índios da tribo maracás eram os índios que habitavam as terras onde hoje está localizada a nossa cidade. Eles eram de origem tapuias, do grupo tapuias, e eram índios fortes, guerreiros, mas que infelizmente tiveram as suas terras invadidas pelos portugueses e perderam as batalhas. Porque os portugueses tinham armamento, né, diferente, armas diferentes, formas de lutar diferentes. E assim, esses índios foram expulsos das suas terras e tiveram que se mudar e morar nas matas do sul da Bahia, do sul do nosso estado. E assim, a cidade de Itaberaba foi surgindo, né? Mas para hoje ela existir, para hoje a nossa cidade existir, esses índios que aqui habitavam tiveram que ser expulsos, o que foi muito triste, né? Infelizmente, muitos desses índios não resistiram nessas batalhas e acabaram perdendo as suas vidas.
Mas é dia de comemoração, é uma semana de comemoração para comemorar exatamente isso, a luta indígena, a luta desse povo guerreiro, né? E também toda essa colaboração que eles tiveram, toda essa contribuição para a nossa cultura e assim a formação do nosso país, do nosso Brasil, certo? Então, vamos prosseguir a nossa aula hoje falando também sobre esse assunto. Continuando falando sobre o Dia do Índio, e a atividade de hoje vai ser responder algumas questões exatamente utilizando essa pesquisa que vocês realizaram, tá bom? Não vai ser necessário pesquisar novamente para poder fazer essa atividade. Vocês já têm essa pesquisa que realizaram, essa produção textual, e as questões que deverão responder, vocês encontrarão as respostas nessa produção que vocês realizaram. A primeira pergunta é: em que data comemoramos o Dia do Índio? Vocês pesquisaram, eu já falei para vocês aqui, então a resposta é bem fácil, não é? É uma pergunta fácil. Em que data comemoramos o Dia do Índio? Vou colocar aqui no quadro, tá bom? Para vocês escreverem nos cadernos, atividade no caderno, certo? E vocês deverão copiar as perguntas e respondê-las com base na pesquisa que realizaram. Em que data comemoramos o Dia do Índio? Número 2. Qual era o nome da tribo indígena que habitava as terras onde hoje é Itaberaba? E na próxima questão, vocês vão citar, né? Falar os nomes. Dê o nome de letra A, Casa dos Índios. Qual o nome da casa dos índios, da moradia deles? Onde eles moram? Sabemos que a maioria mora nas aldeias, não é? Nas matas. Mas qual o nome dessa moradia? Qual o nome desta casa onde eles vivem? B. Chefe da tribo. Qual o nome do chefe da tribo? Letra C. Instrumentos indígenas. E, por último, a letra D. Alimentos indígenas.
certo? Vocês vão citar o nome da casa dos índios, onde eles moram, o nome do chefe das tribos, alguns instrumentos indígenas e alguns alimentos indígenas, certo? Então vamos seguir aqui. Vocês vão copiar essas questões nos cadernos e respondê-las. Como eu falei, vocês vão encontrar as respostas na pesquisa que vocês realizaram. Quem não realizou a pesquisa ainda, faça a pesquisa no caderno, faça essa produção textual contendo a pesquisa e depois respondam essas questões aqui com base nela, certo? E a última atividade de hoje, vocês vão produzir um objeto, um brinquedo de origem indígena. Vocês já ouviram falar em peteca? Já brincaram de peteca? A peteca é um objeto, é um brinquedo em que brincamos dando tapas embaixo dela para que ela possa ir pulando. Podemos brincar em duplas, não é? Ou em várias pessoas, várias crianças, vão passando a peteca para o outro. E é um instrumento, é um brinquedo de origem indígena. Então, agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse brinquedo, como ele é feito e irão produzir uma peteca em casa, mas com materiais diferentes. Vamos ver aqui? Vamos conhecer um brinquedo muito divertido e aprender a construí-lo com os materiais que temos em casa. Esse brinquedo se chama peteca. Ela foi criada pelos índios, servia como brincadeira e como esporte para se aquecer durante o inverno. O nome vem do tupi, que significa bater com a mão, que é uma das regras do jogo. Originalmente, a peteca é feita com penas de aves, palha de milho e pequenas pedras. Estão vendo? O material que os índios utilizam para fazer a peteca: penas de aves, palha de milho e pequenas pedras. Mas vocês vão fazer com materiais que possam ser encontrados na casa de vocês. E vocês não vão ter acesso a penas, palha de milho, não é? Então vocês vão criar com materiais fáceis de serem encontrados. Agora que conhecemos um pouquinho da história da peteca, vamos construir uma com muita criatividade. Para isso, você vai precisar dos seguintes materiais: jornal ou revistas, tesoura e barbante, uma cordinha, certo? É o que vocês vão precisar. Vai ter uma linha, qualquer coisa que sirva para amarrar. Jornal ou revistas, tesoura, barbante ou linha. Como fazer? Recorte um quadrado no jornal ou revista. Faça uma bolinha com 2 folhas de jornal ou revista. Coloque a bolinha no centro do jornal ou da revista, depende do material que você tiver acesso. E amarre. O que sobrar, deixe para cima, imitando as penas. Vamos ver novamente? O que deve fazer? Recortar um quadrado no jornal ou na revista. Fazer uma bolinha com 2 folhas. Coloca a bolinha no centro daquela folha ou do jornal que você tinha feito o quadrado e amarrar com barbante ou linha. O que sobrar, deixe para cima, imitando as penas. Aqui temos a imagem mostrando o passo a passo, tá vendo? O que vocês devem fazer. Olha, pegar uma folha de jornal ou de revista, recortar no formato quadrado, amassar 2 folhas, colocar no meio deste quadrado que vocês recortaram, amarrar e depois é só brincar, dando leves tapinhas embaixo dessa peteca. Quem tiver irmão pode brincar com o irmão, com o priminho, tá certo? Então, vocês vão fazer este brinquedo, confeccionar esse brinquedo, certo? E me enviar a foto ou um pequeno vídeo de até 3 minutos, 4 minutos, mostrando como vocês fizeram esse trabalhinho aqui, tá certo? Eu vou mandar para vocês no WhatsApp aí a imagem aqui mostrando o passo a passo, o material necessário.
assim como também as questões que vocês deverão responder, tá bom? Então, o nosso assunto hoje é esse, a nossa aula termina aqui. E amanhã nós iremos trabalhar com Tiradentes. Vamos falar sobre esse dia, o dia em que se homenageia Tiradentes, quem foi Tiradentes, qual a importância deste homem, não é? No nosso país, na nossa história, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.